vivo mais um dia, sexta-feira. Esse é o dia que fez o Senhor. Estamos aí fechando a semana e hoje nós vamos falar: estou vivo mesmo? Será que eu estou vivo mesmo? Será que pelo fato de eu ter levantado nessa manhã da minha cama, Deus ter permitido eu levantar por mais um dia, isso considera com que eu esteja vivo ou que eu seja vivo? O que diz a palavra de Deus: existem pessoas que se dizem vivos, mas estão vivendo como verdadeiros mortos sobre a terra. E hoje nós vamos pegar esses pontos, abordar esses pontos e falar sobre isso em alguns textos para que a gente possa identificar e olhar para a nossa própria vida e falar: estou vivo mesmo? Será que tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho praticado sobre a terra, existe um relatório de Deus sobre a minha vida que fala assim: você está vivo? Ou será que hoje Ele tem olhado para as nossas vidas e fala assim: não existe morte aí na sua vida? Algumas pessoas acham que a morte verdadeira é apenas aquela quando nós descemos à sepultura, quando o nosso ciclo sobre a terra termina. Só que a Bíblia nos traz alguns textos, a palavra de Deus nos traz algumas mensagens que diz que para que a gente tenha a verdadeira vida, nós precisamos fazer algumas coisas. É claro que você sabe, é claro que você conhece, algumas pessoas estão na terra, mas não estão vivas, ainda estão mortas, e hoje nós vamos abordar isso. Mas antes disso, quero orar pela sua vida, para Deus abençoar seu dia, sua manhã, sua casa, sua família. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, que essa mensagem hoje possa despertar completamente a sua vida para um novo tempo. Obrigado, Deus, te agradecemos por mais um dia. Graças te damos porque o Senhor é bom. Tudo aquilo que o Senhor faz é bom. A sua palavra, Deus, vem trazer luz para os nossos caminhos, vem abrir o nosso entendimento. Precisamos, Deus, que hoje o Senhor manifeste sobre a nossa vida, através da sua palavra, algo novo. Todos os dias levantamos achando que estamos vivendo, mas na verdade estamos mortos, sem propósito, sem destino, sem missão. E quando temos o contato contigo ou com a sua palavra, tudo faz sentido. Então, Pai, hoje é dia de ressuscitar algumas pessoas. Hoje é dia, Deus, de trazer à vida algumas pessoas que na sua mentalidade elas acham que estão vivas, mas quando na verdade não estão vivas para Ti, Pai. O que mais importa é quando o Senhor consegue nos entender, nos reconhecer, olhar para as nossas vidas e ver que estamos fazendo algo muito além das nossas vontades sobre a terra. Muitas pessoas nesse momento estão preocupadas com a sua vontade, com os seus desejos ou com tudo aquilo que alegra ou dá prazer ao seu coração. Outras estão direcionadas em fazer a sua obra, entendendo sempre que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, perdendo algumas coisas e mesmo em meio a tantas lutas e guerras, estão seguindo em frente, porque entenderam o sentido da palavra: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o verdadeiro sentido da vida, de paz, de graça, de favor e de justiça. Que nessa manhã essa mensagem traga clareza para algumas pessoas que ainda não possuem a verdadeira vida sobre a terra. Abençoe a vida de todos aqui, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu vou falar sobre: será que eu estou vivo? Você que levantou, que entrou aqui nessa live por algum motivo, está indo trabalhar, fazendo a sua caminhada, é muito normal, né? Estarmos respirando e falar assim: poxa, mas eu estou vivo, mesmo que eu esteja fazendo tantas coisas erradas, esteja em pecado, não, mas eu estou vivo. Às vezes nós temos uma vida aos nossos olhos, mas quando nós nos aproximamos de Deus, a gente começa a olhar para dentro do nosso coração e fala assim: mas não tem nada de bom aí, porque eu conheci a verdadeira graça, o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira pessoa que vai trazer para mim um sentido. Então hoje a gente vai pegar aqui 3 textos e nós vamos entender que existem pessoas que pensam que estão vivas quando na verdade estão mortas. E não sou eu que estou falando. O que vai dizer é a própria palavra. E aí,
Quando nós ouvimos a palavra, a gente olha para dentro da nossa própria vida e faz uma análise. Será que esse discípulo, será que essa pessoa aí sou eu? Será que eu estou querendo andar e continuar estando com pessoas que não têm vida, andando com os mortos da terra? Será que isso faz sentido? Será que isso te dá prazer? Será que isso completa a sua vida? Então vamos aos textos. Primeiro texto, Mateus capítulo 8, verso 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse: siga-me, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Esse texto, se você ler um pouquinho antes, um discípulo vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo de bom, falou: mestre, eu quero te seguir, mas primeiro deixe eu ir sepultar meu pai. Aí Jesus dá essa palavra: siga-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ué, mas não era o pai do discípulo que tinha morrido, que estava sendo sepultado? Por que Jesus está falando? Deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Isso traz para mim e para você um entendimento. A vida estava ali. Não é que tem problema sepultar um parente ou um pai. Essa palavra às vezes parece uma palavra dura. Ué, você está impedindo de eu ir lá e sepultar o meu próprio pai e te seguir? É porque eu estou vendo que as pessoas que estão cercadas lá no sepultamento do seu pai também não têm vida. Então, se algumas pessoas entendessem nas suas vidas que quando você está vivendo como um morto-vivo sobre a terra e se aproxima da verdadeira vida, o milagre pode acontecer e tudo pode acontecer. Tiveram algumas situações na Bíblia que Jesus foi convidado para alguns enterros. Você lembra de Lázaro, da filha de Jairo? Tem um determinado momento que Jesus toca num caixão. Sabe o que é isso? Não adianta a gente achar que tem vida se nós estamos distante da vida, e aquele que poderia ressuscitar, que poderia transformar, que poderia fazer, está falando: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. E vamos pensar também um pouco. Se aquele discípulo estava maravilhado com Jesus, por que ele não fala para Jesus: Jesus, meu pai faleceu, meu pai morreu, e eu sei que a vida está em ti, o senhor pode ir juntamente comigo ir lá? Não, ele diz: deixa eu primeiro sepultar o meu pai. E Jesus traz essa mensagem: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Até quando você vai viver uma vida sem sentido? E você acha que está vivo, quando na verdade o relatório de Deus sobre a sua vida, quando a vida entrar em ti, tudo vai fazer sentido. Não adianta estar respirando: eu estou respirando, estou de pé e estou vivo. Se essa vida não encontrar a verdadeira vida que veio à Terra para poder ensinar a mim e a você o sentido de todas as coisas, a gente está como mortos. Deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Então algumas pessoas estão distantes da vida, estão achando que estão tendo vida, quando na verdade não há vida, e o tempo vai passando, vai passando, vai passando. É como se a morte encontrasse a morte. Ué, mas você foi na terra e teve vida. Não, eu fui na terra e não tive vida. Estava vivendo o tempo todo como morto, até que a verdadeira morte me encontrou e nada da minha vida na terra fez sentido. Será que você quer viver assim? Eu sei que você tem visto pessoas assim, sem sentido, sem propósito, e o tempo passa, e o tempo vai indo, a pessoa vai envelhecendo, e você pensa: cara, mas quanto tempo essa pessoa está vivendo assim? Ela não consegue entender que as dores que estão chegando sobre a sua vida é a falta de Deus, é a falta de uma conexão com o Filho de Deus, que é a verdadeira vida. Mas, como em outras lives e outras mensagens que eu coloquei aqui, né? A vida é feita de escolhas. Que você que esteja aqui nessa live escolha hoje não viver mais como morto sobre a terra, mas ter a verdadeira vida que vai te trazer paz, vai te trazer graça,
Imagine você levantar, respirar e falar assim: obrigado, Deus, porque hoje a minha vida tem um sentido em Ti. Outras pessoas já levantam das suas camas reclamando: mas que coisa chata ter que trabalhar, tantas coisas que eu tenho que fazer hoje, mas elas não estão ligadas que a vida não está nela. Então elas estão vivendo como uma pessoa viva, mas morta sobre a terra. E Jesus identificou isso quando ele declara para aquele homem: deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Olha aqui, outro texto. Vamos partir aqui para um outro texto. João capítulo 5, verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Existem pessoas hoje vivendo a morte porque não conseguem crer em Deus que enviou Jesus sobre a terra, ouvir a sua palavra e a sua palavra entrar no seu coração e trazer algo que ninguém ainda trouxe à sua vida até hoje. O que o texto está dizendo? Quem não ouve a minha palavra, quem não crê naquele que me enviou, ainda está na morte, ainda não passou da morte para a vida. Então, assim, você consegue entender que algumas pessoas falam: será que eu estou vivo? Para Deus, não adianta apenas respirar, caminhar sobre a terra. Deus, para olhar para as nossas vidas e ver que nós temos vida, existe uma chamada conexão com a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. Os ramos na videira precisam dar fruto. Se nós não estivermos na videira, não há fruto, então não há vida. Porque quem não dá fruto que está na videira, a Bíblia diz que ele corta e lança fora. Então, para que você que está aqui hoje respirando, falando: a minha vida é maravilhosa, me perdoe se você não tem uma conexão com ele, na verdade você não tem vida, tem morte. E essa foi a declaração que ele fez para aquele discípulo: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Eu acredito que hoje é um dia de ressurreição para muitas pessoas que achavam que estavam tendo vida, mas são verdadeiros sepulcros caiados, estão em túmulos ali, sem sentido, sem direção, sem propósito e sem nada. O último texto que nós vamos ler aqui, Efésios 2:4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que esse texto está dizendo? Nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas e Ele nos vivificou com Cristo. Então não tem como falar que está vivo distante de Cristo. Você fala que está vivo e Ele olha para a sua vida como morto. Imagine quantas pessoas estão na terra caminhando hoje, achando que tem vida e estão mortos. É claro que Ele conhece o coração, que Ele conhece a história de cada um, mas o que diz o texto? Um texto lá, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que Deus quer de você, que já se entende como filho ou filha de Deus? Que você se manifeste para todos aqueles que estão mortos. Como você vai chegar para uma pessoa que hoje acha que tem vida e está morta e tu vai falar assim: você precisa se conectar com a verdadeira vida. Você precisa sentir o que é de fato a vida. A vida não está no dinheiro, na condição social, a vida não está nos vícios, a vida não está na pornografia, na promiscuidade, a vida está nele. Você que está aqui, eu não conhecia, né? Mas essa semana nós vimos aí a
a declaração do JP, que pegou uma faixa e botou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa declaração tirou ele da morte e trouxe vida. E só que algumas pessoas olham às vezes para as nossas vidas e achamos: poxa, mas você tá tão bem, né? Tem tanta vida, mas sabe o que acontece? Ela não conhece o seu coração. Tá com dinheiro, tá tudo acontecendo da melhor maneira possível, mas existe um incômodo diário que diz para você: tem alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa no quebra-cabeça da minha vida. E uma live anterior aqui eu falei sobre isso, né? Se você já montou na sua vida um quebra-cabeça, 99, se precisam de 100 peças para montar o quebra-cabeça, 99 não vai resolver. Sabe o que acontece? Existem pessoas construindo as suas vidas num quebra-cabeça de 100 peças, aonde 99 para elas bastam. 99 peças do quebra-cabeça tá te identificando como morto. Tá faltando. E aquela peça principal, a peça número 100 do quebra-cabeça, ela tá justamente aonde? No seu coração. É onde vão pegar o seu coração e o seu coração vão encaixar ali e você vai ter uma conexão com Deus e vai falar assim: já passei da morte para a vida. Porque eu achava que estava vivendo sobre a terra, mas quando na verdade eu estava como um morto-vivo, sem sentido, sem propósito, sem missão, sem objetivo. Então hoje, como é que tem sido a sua vida? Eu já digo para você porque vivi esse outro lado. Desconectado da videira, desconectado de Jesus, ele não consegue olhar para a sua vida como vida. Ele até se aproxima de ti. O texto vai dizer que Jesus comia com pecadores, mas enquanto Jesus estava comendo com aqueles pecadores ali, aqueles pecadores estavam deixando de ser mortos para viver a verdadeira vida com o médico dos médicos. Nós às vezes temos alguns problemas e sabemos que somente um médico pode dar um diagnóstico daquele problema de coração, problema de diabetes, alguma situação de saúde que acontece. Só que se a gente não procurar esse médico, com o tempo o diagnóstico vai aumentando, e aí vem aquela morte onde você desce à sepultura. Só que tem pessoas que ainda não desceram à sepultura, mas não têm vida. Estão vivendo como mortos vivos sobre a terra. Eu queria fazer um convite para você que pode, no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, tem um link que vai te direcionar para um grupo. Lá nesse grupo nós temos uma proximidade de palavras e uma reunião uma vez por semana online, onde a gente de todo o Brasil e fora do Brasil participam ali dando os testemunhos de transformação acerca da palavra. Então você que pode, Arthur sem H, Arthur Felipe Barbosa, no Instagram, me segue lá, tem um link, clica lá e vai ser direcionado para esse grupo que tem transformado a vida de muitas pessoas. Então, antes de orar pela sua vida, é a pergunta que eu quero fazer: você está vivo ou morto? Arthur, estou muito vivo sem Jesus, será? Esse é o relatório que você tem acerca da sua vida e acha que está tudo bem, quando na verdade a declaração que ele tem feito é: deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Quando nós nos aproximamos dele, tudo faz sentido, a vida faz sentido. Sabe aquela dúvida de anos, mas será que a vida é só isso? Eu tive um desses conflitos há muito tempo atrás, né? Que eu estou há 25 anos caminhando no Evangelho, mas antes de caminhar com Cristo, eu falava: falsidade, traição, mentira. Só que eu não tinha a vida em mim para trazer a resposta que eu precisava. Hoje, eu tenho a vida, eu tenho a resposta, eu tenho a missão, eu tenho o caminho, eu tenho a verdade, eu tenho tudo que me traz. E o fato de ter tudo isso não significa que a gente vai ter luta, guerra, circunstância, que às vezes as pessoas acham que, não, agora eu me conectei com Jesus e não tenho mais problemas. Teremos problemas até o último dia da nossa vida, mas se nós termos a segurança que a vida está caminhando do nosso lado, a gente vai deixar de viver uma vida aqui de morte para poder
celebrar a vida de Cristo em nós. Então, a pergunta de hoje, será que eu estou vivo? É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. E eu já estou dizendo aqui para você, se você hoje está caminhando sem Cristo, Ele está dizendo que, não sou eu que digo, mas Ele está dizendo que você não tem vida. Você está vivendo uma verdadeira morte, esperando a morte natural acontecer. Só que não. O que Deus tem para hoje, para as nossas vidas hoje, é a verdadeira vida. Ele quer olhar e quer falar assim, ó, cara, você hoje está vivendo o seu melhor sobre a terra. Então que essa mensagem hoje possa abençoar você, que você possa escolher por estar conectado a Jesus, ter vida e deixar aquilo que você acha de vida, que é morte, para trás e seguir uma nova trajetória com Cristo. Quero orar pela sua vida, para que Deus possa te fortalecer, para que Deus possa te colocar de pé, para que todas as dores e todas as lutas que cercam a sua vida sejam vencidas e você consiga olhar para dentro de si e falar assim, hoje eu tenho vida porque o vazio que estava aqui dentro foi preenchido com a última peça do quebra-cabeça para que a minha vida pudesse fazer sentido. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela sua mensagem. Algumas pessoas estão vivendo sobre a terra achando que tem vida, mas na verdade o Senhor não consegue enxergar vida nessas pessoas porque elas estão vivendo nos seus delitos e nos seus pecados. A verdadeira vida é quando nós nos conectamos a Ti, que é a videira verdadeira. E nós, como ramos conectados a essa videira, vamos dar um fruto de justiça, de glória, que vai glorificar o Seu nome. O Senhor tem o nome dos vivos escrito na palma das suas mãos. Algumas pessoas hoje ainda não têm esse nome escrito porque estão achando que estão vivendo, mas na verdade elas ainda estão como mortos. Como Jesus disse àquele discípulo que queria segui-lo, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Algumas pessoas estão caminhando sobre a terra sem vida, Pai. Mas hoje é o dia de trazer vida àquelas pessoas que ainda não te conhecem e que não sabem que o melhor da terra é ter uma conexão com a verdadeira vida que se chama Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A vida estava nele. A vida estava em Jesus. E quando nós nos conectamos com a vida, a nossa morte deixa de existir e a gente passa a ter vida não apenas nessa terra, mas também nos céus. Então que nessa manhã algumas pessoas sejam ressuscitadas por Ti, Pai. Algumas pessoas que estão vivendo distante de Ti, longe da vida, possam encontrar vida no meio da morte diária que elas estão vivendo. Que esse seja um dia de graça, de salvação, que esse seja um dia da manifestação do Teu poder sobre todas elas e que os céus estejam em festa pela decisão dos Teus filhos. É o que eu te peço nessa manhã, Pai, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem colocar aí na live, Arthur, eu quero vida. Até aqui eu estava vivendo uma vida sem vida, mas a partir de hoje eu quero vida. E para que essa vida aconteça em mim, eu vou me aproximar da vida. Que Ele possa olhar para a sua vida hoje e ver que você não mais vive a morte. Aí, amém, eu quero vida, eu quero vida. Deus vai olhar para você e vai falar assim, opa, agora eu estou vendo que você está vivendo a verdadeira vida sobre a terra. Não olho mais para a sua vida como morte, não olho mais para tudo aquilo que você está fazendo como alguém que está vivendo a morte, que a vida hoje repouse sobre a sua casa. Agora, para que a vida aconteça, é uma decisão. Lembra da nova criatura? Lembra do não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? Não adianta apenas essas declarações. O que transforma a vida, o que constrói tudo na terra são as práticas. E muitas das vezes para praticar vai doer. Para levantar um prédio, levantar uma casa, é preciso força, sacrifício,
tempo e a gente quer estalar o dedo e a nossa mente ser totalmente transformada. Isso não vai acontecer. Existem dores que você vai ter que sentir para você ter vida. As dores do parto. A mãe que dá luz aos filhos não tem dor, mas depois daquela dor nasce o que? A vida. Então hoje, algumas dores de repente podem vir na sua vida para que você possa ter vida. Dor de deixar alguns ambientes, dor de deixar algumas pessoas, dor de deixar algumas práticas. Só que as pessoas, elas querem se conectar à verdadeira vida e não ter nenhuma dor. Não, tudo vai acontecer normal. Não, tem dor sim, tem dor, com certeza, só que é uma dor que vai tirar a sua vida da morte e vai trazer a verdadeira vida. Então, mais uma vez, se você quiser fazer parte de um grupo especial de pessoas de todo o Brasil, no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, tem um link. Quando você clicar nesse link, você é direcionado para o grupo. Chegar lá, eu vou te aceitar e essa live vai terminar agora e eu já vou botar o resumo da live lá nesse grupo. Então que Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira às 6 horas da manhã estamos de volta. Deus sempre nos surpreende através da sua palavra, e levantar com a palavra de Deus e com uma oração transforma totalmente o nosso dia. Que Deus abençoe a sua sexta-feira, que Deus abençoe o seu final de semana. Existem outras mensagens como essa também no meu canal, Arthur Felipe Barbosa, sem H no YouTube. Você vai ouvir ali as mensagens da semana toda e são mais de 130 mensagens lá, porque eu estou postando lá e essas mensagens vão ficar enquanto houver lá o YouTube, enquanto houver as mídias sociais, pessoas vão se conectar através da palavra e serão transformadas. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos. Segunda-feira, às 6 horas da manhã, estamos de volta. Deus te abençoe.